Aleluia. Boa noite, gente. Se você está feliz com Jesus, levante uma das mãos na direção dele e fale algo maravilhoso para ele. Declare a ele que você o ama, que você não consegue viver um minuto sequer sem a revelação da presença dele. Amados, nós estamos preparando aí um material, um pequeno vídeo que a gente vai passar nos próximos dias. Na verdade, é uma resenha daquilo que aconteceu ali em Israel, alguns lugares que nós fomos, em alguns lugares que ministramos. Estamos selecionando algumas fotos, alguns clipes, algumas imagens. Na nossa rede social já começamos a colocar alguma coisa. Ontem, hoje, quem consulta aí as nossas duas páginas no Facebook, já vai encontrar algumas fotos. Hoje colocamos ali 2 vídeos ali no Poço de Mara. É o lugar lá onde Moisés operou pelo poder do Senhor um milagre extraordinário. As águas amargas se tornaram doces quando ele jogou aquele arbusto. E foi ali exatamente naquele lugar que o Senhor se revelou como Jeová Rafá, aquele que é o nosso médico. Então nós colocamos 2 mensagens pequenininhas que ministramos ali, está lá no canal no Facebook. E há muita coisa aí que nós vamos colocar nos próximos dias, estamos selecionando. Também as imagens do batismo que tivemos ali no Jordão. Na verdade, foi uma reafirmação de batismo. Foi um tempo muito maravilhoso. O tempo de renovação de votos ali em Caná. Também lá no Monte Carmelo tivemos um tempo muito profético de unidade. E isso nós vamos passar aí então nos próximos dias. Estamos preparando aí um material. Mas você já pode ir acompanhando lá nas redes sociais. Está aqui os endereços. Consulte para ser edificado. Feche os olhos, coloque a tua mão em teu coração. Eu tenho algo para ministrar, porém de uma maneira bem rápida hoje. Quero lançar alguns princípios aqui na tua direção. São sementes que poderão desencadear algo extraordinário na tua vida, se você verdadeiramente recebê-las no teu espírito. Pai Celestial, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Nós confessamos, ó Pai, a necessidade que temos do agir do Teu Espírito. E pedimos que Tu venhas, nesse momento, ministrar os nossos corações. Temos sede de Ti. Queremos declarar, Senhor, aquilo que está escrito em Deuteronômio, que a doutrina do Senhor, o conhecimento do Senhor, venha sobre nós como chuva serôdia. Que seja destilado sobre nós a doutrina do Senhor. Queremos reconhecer, Senhor, os Teus princípios. Ó Pai, ativa em nós uma fé dinâmica. Senhor, nos próximos dias que possamos experimentar algo extraordinário vindo da Tua parte. Pai, milagres criativos, milagres poderosos em todas as áreas da nossa vida. E que o nome do Senhor, mais uma vez, seja glorificado. Queremos abençoar as pessoas que não vieram nessa noite, aonde elas estiverem, que o Senhor esteja ministrando a cada uma. O Senhor sabe por que não estão aqui, por isso nós pedimos que na Tua soberania, Pai, atinja esses corações. Ó Pai, que sejam alcançados, abençoados. Nós oramos a Ti, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando nós movemos de uma maneira profética, uma igreja profética, a essa igreja é muito importante, por exemplo, a passagem de um ano para outro, o término de um mês, porque aquilo que vem, um novo mês, um novo ano, sempre entendemos que é um novo ciclo. Já por muitos anos o Senhor tem dado palavras proféticas ao nosso ministério e a cada ano, então, o Senhor nos dá uma diretriz profética. Já começamos a orar, eu e minha esposa temos orado, buscando do Senhor qual é a palavra, qual a direção profética para o ano que vem. O que o Senhor quer em 2020? E algo já está sendo gerado em nosso espírito. E quando vem essa palavra, ela vai nos nortear durante o ano todo. Nós temos batido aqui na tecla, aqui nessa casa, que esse ano de 2019 é um ano para nós permanecermos prostrados diante do Senhor. Agora, de onde veio essa declaração? Do coração do próprio Deus. E se nós movemos de uma maneira profética, então temos que estar atento
para aquilo que Deus vai falar, aquilo que Ele vai orientar a cada ano. Eu creio que muitos de vocês, no início desse ano, estabeleceram alvos, algumas coisas que você verdadeiramente necessitava que acontecesse em tua vida, quem sabe no campo financeiro, na área de saúde, na área de família, na área do relacionamento conjugal, no teu ministério, enfim, em diversas áreas. E talvez você não alcançou isso ainda. Nós já estamos entrando aí, basicamente, numa mudança de ciclo. Começa já o mês de outubro, a partir da semana que vem, e nós teremos aí 90 dias, 3 meses até que o ano termine, para passar para o ano que vem. E eu creio que nesse tempo ainda, nesses 90 dias, há algo poderoso que você pode alcançar da parte do Senhor. Aquilo que você não alcançou nos meses anteriores, Deus pode operar de uma maneira tão extraordinária. E com aquilo que eu vou compartilhar nessa noite, na verdade eu desejo gerar no teu coração uma expectativa. Quero animar você a estar diante do Senhor. E na verdade você receber aquilo que você estava tão necessitado. Provavelmente hoje há pessoas aqui no nosso meio que estão precisando de uma intervenção. Você precisa que algo aconteça na tua saúde, a necessidade de uma cura, ou quem sabe um incremento do Senhor na tua área econômica, na tua área de trabalho. Quem sabe você semeou tanto em trabalho de maneira com muito ardor durante esse ano e a colheita foi pouca, e você precisa que algo aconteça na tua área econômica. Quem sabe no relacionamento familiar, enfim, em áreas da tua vida. E você precisa que algo aconteça. E eu quero gerar nessa noite uma expectativa tão grande no teu coração. Diga ao seu vizinho, você sempre tem que estar preparado para o de repente de Deus. Eu já falei aqui nessa casa, eu gosto muito dessa expressão, de repente. Porque todas as vezes que a Bíblia fala do de repente, algo extraordinário vem como a consequência daquilo que aconteceu. Algo vem como resultado, é uma mudança, ou de repente uma transição, nos tira de um estágio, nos leva para algo muito melhor. Diga ao seu vizinho, esteja preparado para o de repente de Deus. Agora, para que os milagres de Deus venham em nossa direção, nós temos que demonstrar diante do Senhor certas posturas. E quem sabe vai vir a você nessa noite uma resposta. Porque o milagre que você precisava, aquilo que você necessitava em qualquer área da tua vida, por que não aconteceu? E se você tomar uma postura adequada diante do Senhor, dentro de 90 dias acontecerá algo tremendo. Eu gosto muito de desafios. Quem move de maneira apostólica, de maneira profética, ele é impulsionado geralmente a desafios. Nós estabelecemos muitas vezes aqui datas, limites, né? Há dias atrás, nós encorajamos a 14 dias aqui de adoração pela manhã. Quem fez isso? Glória a Deus, algumas pessoas fizeram. No início do ano, já no final do ano passado, conclamamos a igreja local aqui, há 365 dias, prostrado diante do Senhor. Orientamos que você deveria gastar 20 minutos, meia hora, 1 hora, qualquer hora do dia, para estar prostrado diante do Senhor. Eu e minha esposa escolhemos já as primícias, logo as primeiras horas do dia. Então, antes mesmo de nós fazermos as coisas do dia a dia, os afazeres, já separávamos o tempo, estamos separando um tempo para estar prostrado diante do Senhor. Então, esses desafios, quando nós correspondemos a eles, nós vamos experimentar, na verdade, uma intervenção de Deus. E eu quero trazer um novo desafio a vocês aqui. 90 dias, 3 meses, onde você vai ter uma postura diante de Deus de expectativa. Senhor, aquilo que eu me propus a receber da tua parte, eu busquei a ti para que algo acontecesse. Senhor, eu quero ser o alvo para que isso aconteça em minha vida. E eu preciso experimentar um milagre de Deus nessa área, na direção da minha vida. E eu quero dar a você nessa noite, eu quero compartilhar de maneira rápida
5 passos que você tem que tomar. Na verdade, é uma atitude de reconhecimento diante de Deus em relação à forma pela qual Ele opera os seus milagres em nossa direção. Uma das características de uma igreja que move de maneira apostólica, de maneira profética, é a presença de sinais, curas, milagres, libertações. Por isso eu me identifico muito com alguns ministérios. Nós fomos lá então há 2 anos atrás, lá no Rei Jesus, e foi algo tão tremendo. O apóstolo Maldonado nos recebeu de uma maneira tão carinhosa, deu um tempo a nós, nos colocaram ali na frente, junto com os outros líderes, nos presenteou lá com 3 sacolas cheias de livro, permitiu que nós fotografasse, filmasse a igreja. Eles não fazem isso com ninguém, não pode. Aí eu pedi para o apóstolo: posso tirar uma foto? Pode tirar quantas você quiser, pode até filmar. Foi um tempo tremendo. E naquele dia, nós vimos ali muitos milagres também. Há muitos ministérios com os quais nós identificamos, conforme foi falado aqui. A nossa cobertura espiritual, ela está no presente momento enfrentando uma batalha na área de saúde. A doutora Neuza, basicamente, não tem ministrado, ela está aqui junto na galeria de preletores do Silce, mas infelizmente ela não vai poder vir. Já no começo do ano ela disse que viria uma noite para estar aqui, mas o tratamento de saúde dela não permite. Lá no Ágape, basicamente, ela está indo 2 vezes no mês somente, na reunião dos guerreiros e na reunião dos obreiros. Ela não está ministrando, ela está em repouso total. E ela já está aí caminhando já, numa idade um pouco avançada. Ela está diminuindo o ritmo. E uma hora o Senhor vai recolher ela. E nós, como ministério, como igreja local, nós não vamos ficar órfãos de maneira nenhuma. E Deus colocou inicialmente 3 ministérios que nós começamos a orar. E um deles, então, será a nossa cobertura espiritual, depois que o Senhor recolher. E o Senhor tem testificado muito forte acerca do ministério Rei Jesus. Há alguns ministérios do Brasil, estão caminhando lá com Guilherme Maldonado. Um deles é o apóstolo Paulo Terço, lá de São Paulo. Eu estava conversando há dias atrás com ele, disse assim: o meu ministério, a minha vida mudou completamente, depois que estabelecemos o El Rei Jesus como cobertura nossa. E tem sido algo tremendo. Ainda que eles tenham a outra cultura, mas há uma unção tremenda. Nós amamos aquele ministério, e para a nossa igreja, lá em São Paulo, ele falou, tem sido algo diferente. Então nós entendemos que até mesmo o fato do Senhor recolher alguém aqui da terra, muitas vezes é um novo tempo, um novo ciclo. Você lembra quando o Senhor falou com Josué, quando foi para a terra, o que o Senhor falou? Moisés, o meu servo, é morto. E era um novo tempo, uma transição. Então, quando movemos profeticamente, até uma experiência dessa, para nós tem sentido. É uma transição para um novo tempo, uma nova jornada. Eu creio que 2020 será um ano extraordinário para cada um de nós aqui. Diga ao seu vizinho: 2020 vai ser um ano extraordinário. E uma das coisas que o Senhor tem falado comigo, que 2020 será o ano do recomeço. E será o recomeço para muitas pessoas aqui. E eu já quero desde já gerando expectativa no teu coração para que milagres venham. Uma igreja apostólica, uma igreja profética, ela move muito dentro de sinais, milagres, libertação, curas. Mas para isso é necessário gerar uma plataforma, uma expectativa. E há 5 passos para que essa expectativa, então, ela seja gerada. Anote isso aí, medite naquilo que vamos ministrar, e eu creio que Deus vai falar muito com você. Uma das primeiras coisas, quando nós falamos de milagres de Deus, cura, libertação, temos que entender que essas coisas acontecem não por causa propriamente da nossa necessidade. Diga ao seu vizinho: os milagres, as curas, os sinais, eles acontecem na igreja, não por causa da tua necessidade. Primeira coisa que nós temos que entender,
os sinais, curas, milagres, eles devem acontecer primeiramente para glorificar o nome do Senhor. Quando Deus opera um milagre, Ele não quer simplesmente que eu comece a sentir bem. Eu vou buscar cura, porque eu tenho tal enfermidade, então gasto muito em remédio, eu não quero gastar mais. Eu tenho uma área de vício na minha vida, eu quero ser liberto, porque não aguento mais os tempos de vergonha que tenho passado. Então, acima da experiência de passar vergonha, acima do dinheiro que alguém gasta com remédio, acima da situação caótica que ele vive, está primeiramente a glória de Deus. Diga comigo, os sinais, eles acontecem para que o nome de Jesus seja glorificado. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Está lá em João capítulo 2. Nós fomos lá, no local em que ele transformou, aleluia, água em vinho, tivemos ali renovação de votos. Foi extraordinário lá? Foi um tempo tremendo. Vamos abrir em João capítulo 2. Não vamos ler todos os versículos aqui sobre esse milagre, mas eu quero tentar para o verso 11. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia. O primeiro milagre, o primeiro sinal. E manifestou a sua glória, e os seus discípulos caíram nele. Diga isso. E manifestou a sua glória. Então, primeira visão que nós devemos ter em relação a cura, sinais, milagres, não é a nossa necessidade. Eles acontecem não porque eu necessito, não porque alguma coisa está acontecendo comigo, não porque a minha família está sendo destruída, não porque o meu corpo está sendo corroído por uma enfermidade, não. Os milagres acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso o texto ele fala de maneira bem clara que Jesus manifestou ali, naquele momento, a sua glória, através do quê? Através de sinais. Lázaro estava na morte, estava dentro do sepulcro, e de maneira tão tremenda, Jesus trouxe ele à vida. Agora, por que esse milagre de ressurreição aconteceu? O livro de João é um dos livros onde nós mais vemos o nome de Deus sendo glorificado, através de Jesus, através de sinais, através de milagres, curas. E Jesus, de maneira clara, ele fala aqui para Marta e Maria, veja aí João 11, verso 4. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É uma das primeiras motivações em nós buscarmos milagres. Então, se você contempla algo que precisa acontecer no teu ministério, na tua vida, nas tuas emoções, nas finanças, eu quero encorajar você a esses 90 dias, se colocar diante de Deus. Senhor, glorifica o teu nome. Mude o foco. Tire teus olhos da tua necessidade. Tire os olhos da tua enfermidade. Tire os olhos do teu problema. Tire os olhos da tua necessidade econômica. Coloca no Senhor. E a tua oração vai ser o seguinte: Senhor, glorifica teu nome através de Jesus nessa situação. Você não imagina o quanto Deus Pai quer glorificar o nome do seu Filho quando vem necessidade. Porque quando acontece um milagre, quando acontece uma cura, uma intervenção na área financeira, sabe quem está sendo glorificado ali? Jesus. Diga ao seu vizinho: os milagres não acontecem por causa da tua necessidade. Mas o propósito de Deus é que o nome de Jesus seja glorificado. Aí eu pergunto a você nessa noite, amado, qual é a tua motivação? Senhor, intervém na minha família, que eu não aguento mais a importunação dos meus filhos. Senhor, cura essa enfermidade, porque eu não aguento mais gastar metade do meu salário em remédio.
Ah, Senhor, intervém na minha esposa porque ela é uma mala sem alça. Ah, mexe com meu marido, muda a estrutura dele porque eu não aguento mais. Parece que é um zero à esquerda. Não, gente, essa não é a motivação. Senhor, glorifica o teu nome. Aleluia. Transforma meu esposo. Opera na minha esposa, para que teu nome seja glorificado. Intervém na minha área econômica. Levanta, ó Pai, mais clientes, abre as portas, abre fontes, para que teu nome seja glorificado. Tira os olhos da duplicata, tira os olhos da tua necessidade e coloca no Senhor. Diga ao seu vizinho, Deus quer glorificar o nome de Jesus em tua vida, através de sinais. Ah, Senhor, eu tenho esse vício, estou lutando há anos para ser liberto. Ai, isso tem sido motivo de vergonha na igreja. Os irmãos que me conhecem sabem que tenho esse vício, eu não aguento mais. Me liberta porque eu não quero ser mais motivo de vergonha. Gente, isso não é motivação. Sabe qual? Me liberta, Senhor, porque eu quero glorificar o teu nome. E eu desejo que Jesus seja glorificado, me libertando desse vício. Então, amados, quando nós temos as motivações alinhadas com Deus, os milagres começam a acontecer. E a igreja apostólica, ela tem mentalidade de reino, e a forma dela pensar está alinhado com aquilo que a Bíblia declara. Digo uma vez mais, a principal motivação para os milagres é a glorificação do nome do Senhor. É o primeiro princípio que você tem que entender. Segunda coisa, anote aí. Todo milagre, todo sinal de Deus que ocorre na vida de alguém, na igreja, é uma revelação da sua própria soberania. Será que Deus precisa provar para os outros que Ele é poderoso através de milagres? Diga ao seu vizinho, Deus não precisa se autoafirmar, porque Ele é Deus. Moisés, Senhor, mas eles não vão crer em mim. Quando me perguntarem quem te enviou, simplesmente você vai responder, eu sou, me enviou a vós. Então, amados, Deus não precisa provar para ninguém que Ele tem poder, que Ele é poderoso. Diga isso, Deus não precisa provar para ninguém que Ele é poderoso. Ele não precisa se autoafirmar, porque Ele é soberano. Então os sinais acontecem. O Senhor leva Ezequiel no vale de ossos secos. E a Bíblia registra lá no capítulo 37, esses ossos estavam secos pelo tempo. E qual foi a pergunta do Senhor ao profeta? Poderão viver esses ossos? Agora Ezequiel tinha a visão da soberania de Deus. O que ele respondeu? Senhor, tu sabes. Porque, amados, Deus é soberano. Ele não vai operar, curar alguém para autoafirmar, olha, curei aquele, veja como eu sou poderoso. Você lembra o que o diabo queria fazer com Jesus? Se você é o filho do homem, transforma essas pedras em pães. Se você é o filho de Deus, vai lá e se joga do pináculo. Satanás tentou Jesus o tempo todo, tentando levar Jesus a uma autoafirmação. Agora, Deus Pai, Jesus, Ele não precisa se autoafirmar. Os milagres acontecem não para provar que Ele é Deus. Jesus não opera milagres para provar, então, que Ele é o Filho de Deus. Não. Isso está ligado à soberania dEle. E é algo maravilhoso, amados. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 2. Verso 9, está falando com relação a Jesus. Ele era Deus com Deus, Ele despojou da sua divindade, Ele veio aqui na terra como homem. Diga ao seu vizinho, Jesus estava aqui, não como Deus, mas como homem. E Ele foi tentado nos mesmos níveis de tentações que eu e você somos tentados. Diga ao seu vizinho, Jesus não tinha um corpo diferente.
Porque, sabe, amados, às vezes eu vejo alguns pregadores pregando, parece que eles falam que Jesus tinha um corpo diferente, um corpo de plástico. Ah, ele não pecou porque ele era Deus. Gente, Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. O diabo tentou, e a Bíblia registra que Satanás se afastou dele por pouco tempo. Se afastou até tempo oportuno. Isso significa o quê? Que o diabo voltou a tentá-lo. Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, porém não pecou. E ele venceu a carne. E ele tinha um corpo em carne e osso, semelhante a mim e a você. Será que Jesus se emocionou algumas vezes? Algumas vezes Jesus chorou. Quando contemplou a situação de Lázaro, disse que ele chorou. Imagine, nós estamos ali no Getsemane, imagine o que ele passou ali. A adrenalina estava num pico alto, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. E isso é explicado pela medicina. Na verdade, ele teve uma hematose ali. O seu suor se transformou em sangue naquele momento. Então ele passou por tudo aquilo que eu e você passamos. Mas ele venceu. Agora, a Bíblia registra aqui, no verso 9. Aquele que se humilhou, se esvaziou, também Deus Pai o exaltou, de maneira soberana. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sublinhe aí, no verso 9, Deus o exaltou soberanamente. Então, segundo lugar, você tem que entender que os milagres vão acontecer aqui nessa casa, os milagres vão acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família, nas tuas finanças. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Diga isso, quando os milagres acontecem na minha vida, é uma prova da soberania de Deus. Então você começa a ver aqui que nós temos que mudar o foco, gente. Talvez o milagre que você pensava não chegou nesses 7 meses, não chegou até agora, porque o teu foco está sendo errado. Você está tendo diante dos seus olhos a necessidade, o dinheiro que está sendo gasto para remédio à enfermidade, a vergonha que você passa por aquela situação caótica nas finanças, os problemas que está tendo lá com o filho, o teu foco está aí. Não, muda o foco. Diga ao seu vizinho, você precisa mudar o foco. Primeiramente, comece a declarar, Senhor, o teu nome precisa ser glorificado aqui. Opera esse milagre para que o nome de Jesus seja glorificado. Senhor, quero uma revelação da tua soberania. Faz esse milagre, Senhor. Não para provar que tu tens poder, não para provar que você é poderoso, Senhor, mas porque tu és soberano. Aleluia. Terceiro aspecto muito importante que tem que estar no teu coração. O Senhor, Ele não leva em conta a minha autopiedade. Você já viu aquelas pessoas que desejam que Deus tenha dó delas? E até a oração dela, que tipo de oração é? Alguém cheio de autocomiseração. Ah, Senhor, faz isso na minha vida. A operação de Deus, ela vem de uma maneira tão tremenda, amados, que há muitas coisas que a gente vê na igreja acontecendo. Eu nunca esqueço, certa vez, uma experiência, uma mulher crente, anos e anos, mais de 10 anos crente, e ela tinha uma enfermidade. E como ela orava, mas com certeza orava com um enfoque errado, e nunca recebeu cura. De repente se converteu naquela igreja uma mulher que tinha a mesma enfermidade dela. Com 1 semana de crente, a mulher foi curada. E ela se encheu de inveja e começou a questionar a Deus. Mas Deus, eu tenho orado, jejuado, tenho feito campanha de oração, eu busco a Ti, mais de 10 anos buscando cura. E essa mulher se converteu agora, foi curada da mesma enfermidade, e começou a fazer beicinho, questionar a Deus. Gente, é uma questão de foco.
De que maneira nós estamos enfocando? Isso é muito importante, amados. Você sabia que Deus, Ele não vai sensibilizar o seu coração por causa da minha autocompaixão? Já viu aquelas pessoas que desejam que todo mundo tenha dó dela? Inclusive, elas acham que Deus tem pena dela. Certa vez estava pegando um lugar, aí eu fiz uma distinção. O crente com mentalidade de galinha e o que tem mentalidade de águia. Quantos já moraram no interior aqui e criaram galinha? Uma galinha, quando está doente, ela quer fazer alarde para todo mundo. Nós tínhamos uma galinha índia, ficou a galinha de estimação nossa. Morreu de velha. E de vez em quando ela ficava doente. Agora, quando ela ficava doente, ela ia no meio do quintal, começava a cocorejar. Ela queria que todas as outras galos soubessem que ela estava doente, inclusive a gente, para ficar com pena dela. E tem muito crente assim, gente, com mentalidade de galinha. Uma galinha, gente, ela não caça. O que ela come? Bicho, restos pelo chão. Galinha, ela só vive olhando. Onde estão os olhos da galinha? Só olha para os lados. Agora, a Bíblia diz lá em Provérbios que nós somos filhos de Deus, nós somos crente águia. Pergunta ao seu vizinho, você quer ser galinha ou águia? Há muitas coisas que nós temos que aprender com a águia, gente. Se você amarrar uma galinha lá no pé da tua mesa, ela vai morrer ali. E nunca vai ser liberta. Você pode botar um barbantinho fininho, um fio, ela pode com um bico, com as bicadas cortar aquilo, mas não, ela morre ali. Escravizada por quê? Porque ela tem uma mentalidade escrava. Agora, amarre uma águia lá no pé da mesa. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai cortar a corda com o bico. Se você bota uma corrente, ela vai cortar com o bico. Toda a parte ali da mesa vai embora. Agora amarre numa mesa metálica, uma águia com corrente. Ela vai querer sair, ela não consegue, saber o que ela faz? Ela começa a bicar a sua própria perna, e deixa um pedaço da perna e vai embora. Por quê? Ela tem uma mentalidade de liberdade, uma mentalidade guerreira. Pergunta ao seu vizinho, você quer ser galinha ou águia? Há muitas coisas que a gente apanha com a águia. E Provérbios fala muito sobre a águia. É interessante que tanto a fêmea, a águia, como o macho, a parceira ou parceiro que ele escolhe para o resto da vida. Quando fica viúvo, eles ficam viúvos, não se casam novamente. Não há traição entre as águias, gente. Há um princípio aí que nós temos que aprender de maneira tremenda. Você já observou como a águia, como ela pesca? Você começa a observar uma águia, lá de cima, ela tem um olhar tremendo, ela consegue ver a distância. Aquele que tem visão profética, ele vê a coisa à distância. Ela vê o peixe, e o que ela faz? Que ela tem sabedoria. Ela começa a dar volta em cima do lago. E depois de certo tempo, de muitas voltas, ela dá um mergulhão e caça aquele peixe. Pergunta seu vizinho, você sabe por que ela não mergulha já de primeira? Ela sabe que seu corpo é pesado, muito pesado. E ela desprende quando faz muito esforço, ela desprende do seu corpo um óleo. E esse óleo tem uma densidade tão alta, é mais densa que a água. Então, quando ela sente que está completamente untada, completamente ungida, ela sabe que o óleo no corpo dela é muito mais denso que a água. E ela não vai se afogar. Então ela vai, pega o peixe e vai embora.
Isso demanda sabedoria. Pergunte ao seu vizinho: você quer ser um filho de Deus, águia ou galinha? Tem muito crente, amados, tem uma mentalidade completamente negativista. Olha essa mulher, o que ela diz: busco a ti, Senhor, cura por anos. Agora vem essa mulher, se converte aí em pouquinhos dias e já é curada. E ela faz beicinhos, se enche de autocomiseração. Se algo que jamais vai sensibilizar a Deus é a minha autopiedade, é aquela pessoa que tem dó de si mesmo. E quantos crentes querem que isso aconteça? Ele vê ele como sendo um alvo do milagre, mas baseado na sua autopiedade, naquilo que ele quer que aconteça. Ele quer que Deus tenha dó dele. Isso é muito terrível, amados. E quantas vezes nós vamos trabalhar com pessoas na igreja que são pessoas carregadas de autopiedade. Elas querem que algo aconteça com ela. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 9, versos 5 e 6. Aqui é algo tremendo. O Senhor fala com o povo de Israel o seguinte, não foi por causa da tua justiça, e nem por causa da retidão do teu coração, que tu entres a possuir a terra, mas pela iniquidade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuíres, pois tu és povo de dura cerviz. Agora, por que o Senhor colocou o povo lá na terra? Havia uma promessa dada para Abraão, lá atrás, que eles pisariam a terra. Agora, o que estava em jogo aqui? Era o merecimento deles, a justiça, no meio do povo de Israel, que estava levando eles a pisar na terra? Não. É aquilo que Deus tinha falado lá atrás. Amados, Deus é tão soberano que Ele opera sinais, milagres na nossa direção, por causa daquilo que já está determinado na palavra dEle. Não porque, de repente, Deus tem pena de mim, eu estou sofrendo, então vai acontecer algo ali. Diga ao seu vizinho: você precisa ser liberto da autocomiseração. Anuncie-se. De repente vem algumas pessoas cheias de autopiedade. Ai, por favor, estou vivendo assim, assim, assim. Pastor, pede para alguém da tua equipe marcar um horário e me atender. E ela fala de tal modo, parece que ela deseja que Deus tenha pena dela. Há uma frase que eu uso muito, até hoje, antes de vir aqui para a igreja, falei para minha esposa: olha, a nossa segurança em Deus é que Deus jamais se desanima com o nosso desânimo, e jamais vai empolgar-se com a nossa empolgação. Diga isso: Deus não se empolga com a minha empolgação, e nem se desanima com o meu desânimo. Aqui está a maior segurança para nós, gente. Quem já ficou desanimado aí alguma vez? Levanta a mão bem baixinho para ninguém ver. E quem já ficou eufórico, empolgado aí? Isso num dia, no outro dia estava lá embaixo. Tipo um canto de montanha-russa. Um dia está lá em cima, amanhã lá embaixo. Agora, isso não impressiona Deus, gente. Porque jamais Ele vai se empolgar com a minha empolgação e nem vai ficar desanimado com o meu desânimo. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu sou o Senhor. Dirás a esse povo: eu sou, me enviou a vós. Quarta coisa muito importante, amados, que você tem que entender: milagre em nossa direção é uma revelação da graça de Deus. Diga ao seu vizinho: quando Deus opera milagres na tua direção. Diga isso para ele: quando Deus opera milagres na tua direção, Ele está trazendo a demonstração, uma revelação da sua graça.
Amados, isso é revelação da graça de Deus. Esse milagre não tem preço. Eu vou desmascarar algumas coisas que estão nas igrejas hoje aqui. Pergunta ao seu vizinho, o apóstolo pode desmascarar algumas igrejas? Quem quer que eu desmascare algumas igrejas aqui? Quer ver o maior erro, a maior furada? Venha fazer a campanha das 7 sextas-feiras poderosas para você alcançar o teu milagre. E a pessoa tem que levar uma oferta X, e você vai então, durante 7 dias, jejuar o dia todo e vem para a reunião à noite para receber o teu milagre. Gente, quem age assim está anulando a graça de Deus. Diga ao seu vizinho, tudo é pela graça de Deus. Amados, você acha que Deus vai se vender? A partir do momento que eu pego aqui, você quer um milagre de Deus, traga uma oferta no altar de tal valor. É como se eu estivesse vendendo um milagre, gente. Deus não se vende. A graça de Deus opera sinais, maravilhas. Venha e compre a caneta especial, tinta vermelha, o sangue de Jesus. Você vai preencher um cheque, assinar, vai trazer a oferta e as portas vão ser abertas para você. Mentira. Isso tem que ser desmascarado, gente. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 4. Quantos já passaram por essa experiência? Levante a mão bem baixinho. O vizinho não precisa saber que você foi nesse lugar. Romanos capítulo 4. De maneira tão sábia, Paulo enfatiza aqui a graça de Deus. Ele diz assim, que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, caiu Abraão a Deus, e isso foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Aqui ele enfatiza de maneira tão tremenda a graça de Deus. Por exemplo, aquilo que veio sobre Abraão era um fruto exatamente da graça de Deus. Abraão teve que pagar alguma coisa para receber aquela promessa? Não, simplesmente ele caiu. Diga isso, ele simplesmente caiu. E a Bíblia diz que o fato dele cair na graça de Deus, isso foi imputado como justiça. E quantas vezes, amados, hoje nós vemos as coisas completamente ao contrário. Milagres de Deus que estão sendo vendidos. A oração aqui é conforme o valor da oferta. Você quer uma oração mais longa? R$500. Agora, se for R$100, é mais curtinha. Gente, Jesus não vende milagres. Você vê alguma vez Jesus cobrando por milagre? Jesus fez campanhas de milagres? Você vê as coisas mais absurdas por aí. 7 batidas na porta da graça. 5 ajoelhadas diante da cruz. Certa vez um camarada estava vendendo sabonete para perdoar pecados. E uma voz bem estranha dele, R$30. Domingo, dia de ceia, mas vem e compra o sabonete para lavar os pecados. Você não pode tomar ceia, se não comprar o sabonete na igreja, lá na recepção e tomar um banho antes de vir para a ceia. R$30. E outra igreja, amados, estava fazendo guerra espiritual, sabe de que maneira? Vendendo imagens pequenininhas do diabo. Lá no subsolo da igreja, depois, um estoque de diabinhos, de gesso. Aí vendia por um valor X, chegou o momento da guerra espiritual, vamos pisar no diabo. Todo mundo jogava as estatuazinhas de diabo e começava a pisar em cima. Maior sujeira no templo.
Vencemos o diabo, pisamos o diabo. Ainda citava lá Romanos 16. Em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Nós vamos esmagar agora. Só que eles cobravam por aquela estatuazinha do diabo, gente. Gente, o que é isso? Pergunto a você, isso é graça de Deus? Por isso o ministério apostólico ele se levanta para desmascarar isso. Diga ao seu vizinho, milagre não tem preço. Já imaginou se os profetas coubessem alguma coisa? 7 mergulhos no Jordão. Naamã foi curado da lepra. Aparece ali um espertinho querendo ganhar algo. Ah, puxa, o profeta operou um milagre, eu posso ganhar alguma coisinha. Pode vir uma propininha aí na minha mão. Olha, o meu senhor mudou de ideia. Está pedindo aí alguns ciclos de prata e umas mudas de roupa. E a Bíblia diz então, que de maneira pronta, deram aqueles materiais para Geazi. Você sabe qual foi o resultado? Quando o profeta tomou conhecimento, disse, aconteceu isso, então a lepra que estava em Naamã vai se apegar a ti e na tua descendência. Na mesma hora, a sua pele ficou branca. Seus filhos, netos, bisnetos, todas as próximas gerações, leprosos. Sabe por quê? Tentou cobrar um milagre de Deus. Graça é graça. Nós batizamos o Jordão. Se alguém tem sentimentalidade, já ia levar umas garrafinhas, encher d'água e trazer. Olha, estou vendendo aqui água do Jordão, R$10. Cada vidrinho. Gente, você já imaginou quando, de repente, Elias foi tomado e cai o manto sobre Eliseu? Se ele fosse como alguns pregadores de hoje, retalhava o manto de Elias. 40 ciclos de prata cada pedacinho do manto. Ou ele fundava a igreja evangélica do manto de Elias e vendia lá os pedacinhos. Gente, é cada coisa que você está vendo por aí que eu tenho absoluta certeza. Deus não está nesse tipo de coisa. Quantos aqui tiveram nessas campanhas? Tem algumas delas que você teve, tem que se arrepender, gente. Eu já me arrependi disso. Há uns anos até a gente fazia campanhas, estava começando a igreja, e de repente tinha uma certa cobertura na época que mexia com campanhas, a gente começou a fazer também. Campanha das causas impossíveis, mas sabe de que maneira a gente fazia? Só oração. Orava pelas causas impossíveis, não tirava oferta, nada, gente. Mas até isso a gente deixou de lado. Deus não está nisso, gente. Eu não preciso manipular Deus. Eu tenho que simplesmente crer naquilo que Ele vai fazer. Diga isso. Você precisa simplesmente crer. E a graça de Deus vai se manifestar. Porque a partir do momento, amados, que eu pago por um milagre, que eu faço um sacrifício, ficar 2 horas ajoelhado. Falei com um pastor uma vez, ele disse assim, olha, eu não estou comendo, não estou bebendo, eu estou morando dentro do templo 1 semana. E botei uma veste de sacerdote e todos os pedidos em papelzinho, eu colei no manto sacerdotal e eu estou durante 1 semana usando aquilo, para que o milagre de Deus venha na vida das pessoas da igreja. Gente, é preciso fazer isso? Pelo seu vizinho, é preciso isso? Graça é graça. Por isso a Bíblia fala dos dons da graça. Graça, charis. Não há merecimento. Porque a partir do momento que a pessoa faz qualquer sacrifício, ela vai julgar da seguinte maneira. Ah, eu mereço esse milagre, porque eu fiz isso. Ah, eu mereço que o Senhor transforme o meu marido. Eu vim aqui na igreja durante 1 mês, de madrugada, com o joelho no chão, em cima de pedra. Não, amados, é graça de Deus. Você tem que ter um enfoque adequado dos milagres de Deus. Primeiramente, os milagres acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado. Diga isso. Os milagres acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado. Em segundo lugar, os milagres acontecem obedecendo à soberania de Deus. Diga isso. Os milagres acontecem comprovando a soberania de Deus.
Ele não precisa se autoafirmar. Diga comigo, os milagres acontecem, não porque Deus tem pena da minha situação, mas sim porque é Deus. Em quarto lugar, diga, os milagres vêm na minha direção, porque é uma revelação da graça de Deus. Se é graça, é sinal que não há merecimento, e eu não preciso pagar por isso, porque a partir do momento que eu pago por milagres, eu anulo a graça de Deus. Quinto lugar e último, guarda no teu coração, os milagres vêm em nossa direção, quando nós atuamos, agimos com fé na direção do Senhor. Diga ao seu vizinho, sem manifestação da fé, não há milagres. E quando eu tenho a fé dinâmica, quando eu creio, eu dou uma oportunidade a Deus para que Ele venha e demonstre na minha direção a sua soberania, operando dentro daquilo que eu preciso. Duas passagens, vamos ler e com isso terminamos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Amados, se nós queremos aqui ser uma igreja que move milagres, se nós queremos ver sinais nos cultos, nós temos que ter essa expectativa baseada nesses 5 pilares aqui. Esse deve ser o enfoque correto. Se você quer um milagre na tua casa, na tua vida, nas finanças, você tem que ter o foco correto. Esses princípios que a palavra de Deus dá, não a necessidade. Vamos ler aqui, verso 12 até o 16. Pedro, aqui, acontece algo tão extraordinário ali no templo, um coxo é curado, e a Bíblia diz então, que Pedro, vendo aquele milagre, ele se direciona ao povo e diz, varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito ele andar? Aí ele diz mais aqui, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou, aleluia, a seu servo Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos e negastes. E quando esse havia resolvido soltá-lo, mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida, e mataste então o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhos. Agora veja o verso 16, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes, e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O que trouxe aquele milagre tão tremendo na direção daquele coxo? A presença da fé. A fé abriu o caminho, deu a oportunidade a Deus para que revelasse ali a sua graça e a sua soberania. Diga ao seu vizinho, quando você age com fé diante de Deus, você está dando uma oportunidade a Deus para Ele realizar algo. Agora, se eu estou cheio de incredulidade, eu vou atar as mãos de Deus. A nossa incredulidade, ela ata as mãos de Deus e não vai acontecer nenhum milagre. Por isso em Marcos 6, quando Jesus chegou em Nazaré, diz que Ele não pôde ali operar grandes sinais, senão curar poucos enfermos. É interessante que a Bíblia diz que o poder de Deus estava sobre ele. Agora, por que ele não operou? A Bíblia diz, por causa da incredulidade deles. Você lembra da experiência daquele centurião? Lá em Mateus capítulo 8. Abra sua Bíblia rapidamente em Mateus capítulo 8. Verso 10. Jesus, ouvindo a declaração daquele centurião, a Bíblia diz que ele ficou admirado e disse para os que o seguiam, em verdade vos digo que ninguém encontrou em Israel com tamanha fé.
Ah, Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas basta que diga uma palavra só, e o meu servo será curado. Ele entendia de autoridade espiritual, gente. Esse centurião tinha autoridade sobre 100 pessoas. E diz, eu digo a esse vai, ele vai. A esse vem, ele vem. Ele sabia o que é autoridade. E a autoridade que estava sobre Jesus. Diga uma palavra somente, e o meu servo será curado. Disse o vizinho, havia uma fé extraordinária no coração daquele centurião. Quero perguntar a você nessa noite, como tem sido a tua experiência de fé? Muitas vezes as coisas não acontecem em nossa direção porque o nosso coração está cheio de incredulidade, amados. A Bíblia diz em Hebreus que temos que chegar diante do Senhor crendo que Ele existe e que Ele é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Mas tem que buscar de que maneira? Caindo. E as pessoas colocam o olho mais na necessidade, mais no problema, mais na dificuldade e não no Senhor. Por isso os milagres não vêm. Quando se muda o foco, começa a tirar da necessidade e começa a crer, começa a exercitar a tua fé de maneira dinâmica, escancar as portas para que Deus venha e revele a sua soberania e traga diante de nós os seus milagres. Quantos querem ver milagres aqui nessa casa apostólica? Os milagres virão, sim, mas nós temos que ter essa postura correta. 5 passos que vão gerar uma plataforma, uma atmosfera para que os milagres venham. O vício que você precisa vencer, ser liberto, esse vício vai ser quebrado em nome de Jesus, quando você tiver o foco correto, a necessidade nas tuas finanças, a cura que você precisa na direção tua ou de um familiar, o ajustamento conjugal, isso vai acontecer, mas você precisa mudar o foco. Aqui está uma base bem clara. E eu quero encorajar você, nos próximos 90 dias, mudar um pouquinho a tua oração. E começar a orar em linha com esses 5 propósitos que eu mencionei aqui. Senhor, glorifica teu nome. Ah, eu preciso disso. Preciso de cura. A cura do meu filho, a cura dessa enfermidade. Ah, Senhor, eu preciso de intervenção nas minhas finanças. Ah, Senhor, eu preciso que algo aconteça na minha casa. O meu casamento não está bem, está quase ruindo. Senhor, preciso de um milagre. Opera, Senhor, glorifica o teu nome aqui. Tire o olho da necessidade e coloque no foco certo a glorificação do nome de Jesus. Comece a declarar, Senhor, Tu és poderoso, Tu és soberano, e Tu não precisa de maneira nenhuma se autoafirmar. Opera isso por causa da Tua soberania. Senhor, eu desejo que algo aconteça na minha vida, mas isso vem pela graça. Tu já pagaste o preço, através do sacrifício de Jesus. Opera isso segundo a Tua graça na minha direção. Começa a declarar, Senhor, eu quero ter uma fé dinâmica diante de Ti, eu quero crer. Crer, por isso falei. Está lá, 1 Coríntios. Crer, por isso declarei. A nossa declaração, amados, não pode ser de maneira nenhuma palavras vazias. Diga ao seu vizinho, aquilo que você confessa, não pode ser de forma vazia. A palavra declara, eu posso dizer a esse empecilho, a esse monte que está diante de mim, seja removido. E a Bíblia diz, se eu cair no meu coração, será feito conforme aquilo que eu declarei. Mas eu tenho que cair, porque que muitas vezes não são removidos esses obstáculos, esses empecilhos? Porque é uma declaração vazia. Sem o resultado no nosso coração, com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para que isso seja concretizado. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu pergunto a você, que milagre você precisa? O que você necessita que aconteça na direção da tua vida nos próximos 90 dias? Queremos fechar esse ciclo 2019, o ano que estivermos prostrados diante do Senhor. Queremos fechar um ciclo
Porém, nesse ciclo, alcançamos a bênção do Senhor na nossa direção. Que a tua oração nessa noite seja: Senhor, eu quero começar a estabelecer uma plataforma, uma base para que teu milagre venha. Eu coloco os meus olhos em Ti. Estou enfocado agora na Tua graça, na Tua soberania. Não mais no problema, eu tiro os meus olhos hoje da situação. Quantos precisam de um milagre de Deus ainda esse ano? Venha até o altar em nome de Jesus. Nós queremos orar com você. Mas a minha oração por você hoje vai ser oração para que o foco seja invertido, seja mudado. Você comece a ver a soberania de Deus, a necessidade de o nome de Jesus ser glorificado quando algo extraordinário acontecer. E você vai ter a oportunidade tão tremenda de chegar aqui nessa plataforma, compartilhando a experiência que você teve diante do Senhor. Ora baixacatarabassuri macandaramamá. Ramakandara sakarabashura maé. Ribabababababá. Uma das coisas que está por ser ativada nesses dias finais, amados, é o ministério angelical. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos, eles são ministros junto àqueles que hão de herdar a salvação. Eu creio que Deus, Ele quer liberar, quer desatar uma unção angelical tão tremenda. E alguns irmãos aqui dessa casa poderão ter experiências tão tremendas. Aleluia, com o próprio anjo do Senhor. Livramentos extraordinários. Sabe, amados, há momentos que acontecem algumas coisas na nossa vida. Livramento que vem, provisão de Deus que vem de uma maneira maravilhosa, que nós não podemos concluir de outra forma, a não ser, foi uma teofania, uma presença angelical, a presença de anjos de Deus, a presença do anjo do Senhor. Shekarabassuri bacandarabababa.